Você já se perguntou alguma vez por que, se Deus é tudo e tem todo o poder, Ele permite que Satanás e seus anjos caídos continuem existindo? Para entender por que Deus não mata Satanás e os anjos caídos, é essencial que primeiro voltemos nosso olhar para a Bíblia, esse livro que guarda relatos tão antigos quanto a própria humanidade. A história começa com a rebelião no céu. Segundo as Escrituras, Satanás era um anjo de alto escalão criado por Deus, destinado a servir e adorar seu Criador. No entanto, algo em seu coração mudou. Ele se encheu de orgulho, desejando ser mais que apenas um servo, ansiando ser igual ou até superior ao Deus Todo-Poderoso. Esse desejo de poder o levou a organizar uma rebelião contra Deus, reunindo um exército de anjos que compartilhavam da mesma ambição. O relato dessa rebelião aparece em diversas passagens bíblicas, como no livro de Apocalipse, em que se descreve como o arcanjo Miguel e seus anjos lutaram contra aquele dragão, representado por Satanás. A batalha foi feroz, e embora Satanás e seus seguidores tenham ocupado algum lugar no reino celestial, a tentativa de desafiar o Criador fracassou. Deus, em sua infinita sabedoria, expulsou Satanás e os anjos caídos do céu, lançando-os à terra. Mas aqui surge a grande pergunta: se Deus é tão poderoso, por que não os destrói de uma vez por todas? Por que ainda existe essa entidade que tanto mal causou ao longo dos séculos? Uma parte importante da resposta está na natureza do que é espiritual. Deus criou suas criaturas à sua imagem e semelhança, o que significa que até mesmo os anjos são espíritos imortais. A morte, tal como a entendemos no mundo físico, não tem o mesmo efeito sobre eles. Assim, mesmo que sejam condenados a um julgamento final, não podem ser assassinados no sentido humano do termo. Além disso, a existência de Satanás cumpre um papel crucial no plano divino. Sua presença, embora negativa, faz parte da dinâmica que permite que o livre-arbítrio e a verdadeira escolha existam. Se Deus eliminasse imediatamente Satanás, acabaria também com a possibilidade genuína de escolher o amor e a fidelidade, e se perderia o contraste entre o bem e o mal. Outra dimensão que merece menção é o contexto histórico em que surgiram esses relatos. Durante séculos, diferentes culturas debateram a existência do mal e a justificativa do sofrimento. Alguns teólogos sustentam que a presença de Satanás é uma prova constante para a humanidade, um lembrete de que precisamos de redenção e da importância de manter a fé em momentos de tentação. Nesse sentido, a história do anjo caído não é apenas um relato de punição, mas também um ensinamento sobre a responsabilidade que acompanha o livre-arbítrio e a luta interna constante entre o que é certo e o que não é. Ao longo da história, culturas diferentes interpretaram essa narrativa de diversas maneiras, às vezes com teorias que vão do literal ao metafórico. Há quem afirme que a persistência do mal no mundo é, na verdade, uma manifestação do livre-arbítrio. Um lembrete de que a escolha entre o bem e o mal é essencial para o crescimento pessoal e espiritual. Essa ideia, embora não seja comprovada cientificamente, cativou muitos e se espalhou por várias tradições religiosas e filosóficas. A essência é que, sem a opção de escolher, o amor e a fé não teriam o mesmo significado, e a existência do mal se torna um componente indispensável para entender a verdadeira natureza da liberdade. Ao nos aprofundarmos na questão de por que Deus não elimina de modo imediato Satanás e os anjos caídos, nos deparamos com uma série de conceitos que, embora à primeira vista possam parecer obscuros ou contraditórios, na realidade revelam a profundidade e a complexidade do plano divino. Esta sessão se propõe a explorar de forma extensa e detalhada esses conceitos teológicos e filosóficos que nos ajudam a entender como funciona o livre-arbítrio,
o que significa a existência de seres espirituais e por que a morte, tal como a entendemos, não se aplica da mesma forma a essas entidades. Faremos isso de modo simples, com uma linguagem clara e acessível para que todos possam compreender, sem sacrificar a riqueza das ideias. Comecemos pensando na própria natureza do que é espiritual. Quando Deus criou os anjos, Ele os fez à sua imagem e semelhança, mas não no sentido físico que compreendemos. Os anjos são seres de espírito, o que significa que não estão sujeitos às limitações de um corpo material. Em nosso mundo, a morte é algo que acontece a seres físicos. Um corpo se deteriora e, com esse declínio, vem a perda da vida. Porém, no âmbito espiritual, a morte ganha outro significado. Não falamos de um desaparecimento total, mas de uma separação, de uma exclusão do acesso à luz e à graça divina. Essa diferença fundamental nos permite entender que a noção de matar Satanás não se encaixa na realidade de sua existência. É como tentar aplicar as regras de um jogo a outro em que as normas são completamente diferentes. Agora, pensemos na palavra matar. Na maioria dos contextos em que a usamos, referimos-nos à ação física de pôr fim à vida de um ser vivo. Mas no caso de seres espirituais, a eliminação de sua influência ou a sua morte real envolve algo além de uma destruição física. Trata-se de uma condenação definitiva, de uma separação irreversível do favor e da presença de Deus. Alguns teólogos afirmam que o castigo de Satanás ocorrerá no julgamento final, quando Deus fizer uma avaliação completa de todas as ações de cada ser. Nesse momento, a separação da graça divina será considerada a verdadeira morte do espírito rebelde. Até lá, Satanás continua existindo em estado de condenação, mas sua presença faz parte do grande contexto que permite à humanidade exercer seu livre-arbítrio. Falemos um pouco sobre o livre-arbítrio, que é um dos conceitos fundamentais nesta discussão. A ideia de que cada ser tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal é um presente que Deus concedeu a toda a sua criação. Imagine um jogo no qual todas as cartas fossem da mesma cor. A emoção de escolher, de arriscar e de aprender com os erros desapareceria por completo. Da mesma forma, na vida espiritual, a possibilidade de optar entre o caminho correto e o equivocado é essencial para que o amor e a fé tenham um sentido verdadeiro. Se Deus eliminasse de imediato Satanás, estaria apagando esse contraste tão importante. A existência de um outro que se opõe à bondade faz com que a decisão de amar, confiar e buscar o divino seja de valor incalculável. Cada desafio, cada tentação, torna-se uma prova que fortalece nossa fé e nos estimula a crescer espiritualmente. Além disso, existe uma dimensão em que a presença do mal nos ajuda a valorizar o bem. Pense em momentos de escuridão em que, no final das contas, a luz se faz ainda mais brilhante e significativa. Da mesma forma, o enfrentamento constante contra a tentação e a adversidade nos ensina a valorizar a misericórdia e a bondade de Deus. Sem a sombra, não poderíamos reconhecer a luz. Esse contraste, que pode parecer paradoxal, é na realidade uma das manifestações do plano divino, para que cada um de nós aprenda e se fortaleça em seu caminho espiritual. A presença de Satanás, neste sentido, atua como um lembrete contínuo de que a fé não é algo que se mantém sem esforço, mas que se consolida em meio a testes e desafios. Aprofundemos também na ideia da justiça divina. A justiça de Deus é algo que transcende nossa compreensão humana, uma justiça regida por princípios que vão além de uma simples retribuição imediata. Em nosso cotidiano, costumamos pensar que a justiça deve ser rápida e firme, que o mal deve ser eliminado assim que detectado. Porém, a justiça divina não funciona desse modo. Deus, em sua infinita sabedoria, instituiu um plano em que cada ação, cada escolha, será avaliada no devido tempo. Se Satanás fosse eliminado imediatamente,
ignorar-se-ia o processo de prestação de contas que se espera no julgamento final. Esse julgamento não é uma vingança impulsiva, mas uma avaliação justa e perfeita de cada ser, na qual serão consideradas tanto as falhas quanto as oportunidades de redenção. Podemos comparar esse processo à forma como, em nossa vida diária, aprendemos com nossos erros. Quando cometemos uma falha, a correção não ocorre instantaneamente. É um processo de aprendizado, de corrigir o rumo e, em última análise, de crescimento pessoal. Da mesma forma, a existência prolongada de Satanás no plano espiritual permite o desenvolvimento de um processo de confronto e de eventual separação do acesso à graça, que se concretizará no julgamento final. Essa visão da justiça divina nos convida a ter paciência e a confiar em que cada ação tem seu tempo e lugar dentro do plano de Deus. É interessante observar como diversas correntes teológicas interpretaram a função do mal e a presença de Satanás ao longo dos séculos. Algumas teorias sustentam que a existência do mal é um elemento necessário para que os seres humanos possam exercer sua liberdade de escolha. Sem um contraponto que nos obrigue a decidir, o próprio conceito de amor e de fé se esvaziaria. É no confronto com o que consideramos escuro que aprendemos a valorizar o que é realmente luminoso. Por isso, até mesmo as ideias que aparentemente se opõem ao bem, como a persistência de Satanás, tornam-se uma parte fundamental do processo de crescimento espiritual. Algumas pessoas, ao estudar esses temas, sugerem que a luta entre o bem e o mal tem um propósito pedagógico. Ou seja, cada batalha, cada tentação é uma lição projetada para nos ensinar a depender mais de Deus, a confiar em sua orientação e a reconhecer que, sem a possibilidade de escolher, não poderíamos desenvolver um amor genuíno. Embora não haja comprovação científica para essa ideia, ela tem grande ressonância na tradição cristã e na maneira como muitos fiéis entendem sua relação com o divino. É como se em cada conflito interno fôssemos convidados a crescer, amadurecer e nos aproximar ainda mais da essência do amor de Deus. Outro aspecto fundamental é o papel que a transformação pessoal desempenha nesse processo. O confronto com as forças do mal, em grande parte representadas por Satanás, não é um fim em si mesmo, mas o início de uma transformação interior. Cada vez que decidimos resistir à tentação e escolher o caminho correto, participamos de um processo de renovação e crescimento. Essa luta constante não é um castigo, mas um convite para descobrir nossa força interior. Nesse sentido, a presença do mal se converte no motor que impulsiona nosso desenvolvimento espiritual. É superando obstáculos e reafirmando nossas convicções que passamos a compreender a magnitude do amor de Deus e a profundidade de seu plano para nós. Para ilustrar isso de forma simples, imagine que você está caminhando por uma trilha e, de repente, se depara com um obstáculo que impede o seu avanço. Esse obstáculo, embora num primeiro momento pareça um impedimento, na verdade, o obriga a parar, avaliar a situação e encontrar uma forma de superá-lo. Depois que consegue passar, você descobre que aprendeu algo novo e que sua estrada se tornou mais clara. Da mesma forma, cada dificuldade que enfrentamos em nossa vida espiritual, cada momento em que a tentação nos chama ou o mal parece prevalecer, é uma oportunidade para fortalecer nossa fé e reafirmar nossa dependência do plano divino. Não podemos deixar de lado, além disso, a dimensão filosófica que acompanha esta análise. Perguntas sobre a origem do mal, a liberdade de escolha e a existência de um julgamento final vêm sendo debatidas por filósofos e teólogos há séculos. Alguns argumentam que, sem o mal, a existência humana careceria de sentido, pois o contraste entre luz e sombra é o que nos permite experimentar a plenitude da vida. Outros sustentam que a presença do mal
é uma consequência inevitável da liberdade que Deus nos concedeu e que, em última instância, é essa liberdade que nos torna humanos. Essas ideias, longe de serem meras teorias abstratas, se traduzem em vivências reais que enfrentamos diariamente em nosso caminhar espiritual. De uma perspectiva mais ampla, podemos ver que a coexistência do bem e do mal não é exclusiva do âmbito religioso, mas se reflete em todos os aspectos da vida. Na natureza, por exemplo, observamos ciclos de destruição e renovação. A chuva que lava, o inverno que faz a terra descansar para dar lugar à primavera. De maneira semelhante, na vida humana, períodos de dificuldade e escuridão muitas vezes antecedem fases de crescimento e renovação. Esse ciclo eterno nos lembra que, apesar das aparências, cada elemento tem seu propósito e seu tempo. Assim, a permanência de Satanás no relato bíblico pode ser vista como parte desse ciclo universal de prova, queda, redenção e renascimento. Quando abordamos o assunto de um ponto de vista teológico e filosófico, é essencial reconhecer que muitas das ideias que exploramos não têm uma resposta definitiva ou comprovável sob os parâmetros científicos. Trata-se, em grande medida, de interpretações e formas de compreender o que é inexplicável. Entretanto, essa falta de certezas não diminui o valor dessas reflexões. Pelo contrário, convida-nos a manter a mente aberta e a aceitar que existem mistérios que, por sua própria natureza, ultrapassam a compreensão humana. Nesse sentido, a incerteza torna-se uma oportunidade para aprofundar nossa fé e abraçar a complexidade da existência. É curioso notar como, nesse contexto, a figura de Satanás foi objeto de interpretações bastante diversas. Enquanto alguns o veem apenas como símbolo do mal absoluto, outros propõem que sua existência tem uma função pedagógica e transformadora. De acordo com essa última perspectiva, a presença de Satanás não se limita a um agente de destruição, mas atua como um catalisador para que a humanidade aprenda a distinguir o verdadeiro do falso, à luz da escuridão. Cada confronto com o que representa o mal converte-se em uma lição que nos aproxima da verdade e nos ajuda a definir nosso caminho espiritual. Essa visão, embora controversa para alguns, abre espaço para uma compreensão mais sutil da relação entre o divino e o humano. Do mesmo modo, ao analisar a justiça divina, é fundamental entender que Deus não age de forma arbitrária ou impulsiva. Cada ação, cada decisão no grande esquema do universo traz em si uma sabedoria que muitas vezes escapa ao nosso entendimento. A ideia de um julgamento final, no qual cada ser prestará contas de seus atos, não é simplesmente uma ameaça de punição, mas a manifestação de uma justiça perfeita e equilibrada. Nesse dia marcado, todos os cálculos serão esclarecidos, e o que hoje parece um enigma insolúvel será compreendido como parte de um plano maior. É essa promessa de uma justiça que, embora tardia, é infalível, que nos convida a confiar na ordem divina, ainda que no presente o caos e a incerteza pareçam predominar. No fim das contas, a questão de por que Deus não mata Satanás nos leva a questionar nossa própria compreensão do bem, do mal e da liberdade. Convida-nos a ir além do imediato, a entender que cada experiência, por mais sombria que seja, tem um propósito no grande mosaico da existência. A luta entre luz e sombra, entre fé e dúvida, é o que molda nossa vida espiritual e nos possibilita crescer, evoluir e, em última análise, nos aproximarmos do amor divino que tudo abrange. Em resumo, o que à primeira vista poderia parecer uma contradição, o fato de um Deus todo-poderoso permitir a existência de uma entidade tão destrutiva quanto Satanás, revela-se, ao examinarmos mais profundamente, como parte essencial de um desígnio que valoriza a liberdade, a justiça e o crescimento pessoal. É na tensão entre os opostos
que se forja a verdadeira força do Espírito, e é precisamente nessa tensão que o amor de Deus se manifesta de forma completa e transformadora. Cada desafio que enfrentamos em nossa vida é uma oportunidade para reafirmar nossa fé, escolher o caminho da luz e amadurecer em nossa compreensão do divino. A existência de Satanás e a possibilidade do mal não constituem, em última análise, uma condenação, mas um convite a descobrir que, em meio à escuridão, a luz de Deus está sempre presente, pronta para nos guiar e sustentar. Esta é a essência do livre-arbítrio, a liberdade de escolher, de errar, mas, sobretudo, a liberdade de aprender e se transformar por meio de cada experiência. Para quem procura respostas para essas perguntas, é fundamental reconhecer que não se trata de chegar a uma solução definitiva e sem nuances. Ao contrário, é uma questão de aceitar que, no mistério da existência, há uma sabedoria maior, e que cada incerteza é, na verdade, uma porta aberta para um entendimento mais profundo de nosso propósito no universo. A cada batalha interna, a cada decisão, contribuímos para uma narrativa maior em que o amor, a justiça e a esperança se entrelaçam de modos que escapam ao que podemos ver ou medir. Em conclusão, esta análise teológica e filosófica nos mostra que a razão pela qual Deus não elimina de imediato Satanás e os anjos caídos está ligada à complexidade do livre-arbítrio, à natureza espiritual dos seres e à justiça perfeita que governa o universo. Cada elemento, por menor que pareça, tem um propósito no grande plano divino, e é por meio do confronto com o oposto que conseguimos compreender e valorizar a luz. Esse entendimento nos convida a viver com humildade, a abraçar os desafios e a confiar que, ao final, cada provação é uma oportunidade de crescimento e de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Nesta jornada de compreensão sobre por que Deus não elimina Satanás e os anjos caídos, encontramos uma grande variedade de perspectivas e ensinamentos que nos convidam a enxergar o tema sob diferentes ângulos. Nesta sessão, exploraremos em profundidade como diversos pensadores, correntes teológicas e experiências pessoais nos oferecem chaves para entender esse enigma e como cada uma dessas interpretações nos estimula a crescer e fortalecer nossa fé no dia a dia. A ideia é que, ao final, possamos perceber que, embora a existência do mal seja um tema difícil de assimilar, cada desafio e cada dúvida nos impulsiona a viver com maior autenticidade e dependência na luz divina. Uma das ideias centrais que emergiram ao longo dos anos é que o livre-arbítrio é o coração do plano divino. A possibilidade de escolher entre o bem e o mal não é apenas uma concessão de Deus, mas uma ferramenta indispensável para que o amor e a fé tenham um significado verdadeiro. Imagine que, em sua rotina, só houvesse uma opção, que tudo estivesse predeterminado sem nenhuma chance de mudança. Nesse cenário, o esforço de amar e a luta para viver de acordo com o que é certo se tornariam triviais. Assim, a existência de Satanás, com tudo o que ele representa, se transforma em uma espécie de teste contínuo que nos desafia a escolher o caminho luminoso. Essa ideia se reflete nos ensinamentos de muitos teólogos, que afirmam que, sem o contraste entre luz e trevas, não poderíamos vivenciar plenamente a beleza do amor e da bondade. O mal, representado por Satanás, funciona como um lembrete de que a vida não é um caminho previsível e sem obstáculos, mas um percurso cheio de desafios que nos permitem crescer. Nesse sentido, toda vez que nos confrontamos com a tentação ou com uma situação em que o negativo parece se impor, recebemos a oportunidade de reafirmar nossa fé. É como se cada obstáculo fosse, na verdade, uma lição disfarçada de dificuldade, um convite para confiar mais no plano que Deus traçou para nós. Outra perspectiva interessante é ver o mal não apenas como um agente destrutivo, mas como um motor
para a transformação interior. Muitos ensinamentos cristãos nos relembram que, no calor da batalha contra a escuridão, nosso caráter é moldado e nosso espírito se fortalece. Cada luta, cada instante de dúvida ou de medo é, na verdade, uma semente para o crescimento pessoal. A experiência de enfrentar e superar essas situações difíceis nos ensina a valorizar ainda mais os momentos de paz e de graça. É nesses momentos que descobrimos que, apesar das sombras, sempre existe uma luz que nos guia e nos dá a força para prosseguir. Essa visão se baseia na noção de que o mal, longe de ser apenas uma força negativa, tem um papel pedagógico. Cada desafio se converte em uma lição que, se formos capazes de enxergar além da superfície, nos aproxima de uma compreensão mais profunda de nossa própria natureza e da grandeza do amor de Deus. Por exemplo, ao se deparar com uma situação complicada, em vez de se desesperar, é possível que você sinta que lhe é oferecida a chance de aprender algo novo sobre si mesmo. Essa experiência se torna um convite para repensar prioridades, descobrir em que aspectos da vida é preciso mudar e buscar na oração a sabedoria necessária para seguir adiante. De uma outra perspectiva, muitas correntes teológicas sugerem que a presença de Satanás é como um espelho em que se refletem nossas próprias imperfeições. Não se trata de culpar um ente externo por nossos erros, mas de reconhecer que a luta contra a tentação é, em última análise, uma batalha interna. A existência de um outro que encarna o mal nos incentiva a examinar nossas próprias atitudes e a sermos honestos com relação às nossas fraquezas. Nesse sentido, cada confronto com o que percebemos como maligno nos oferece a oportunidade de crescer em humildade e de aprender a depender mais da graça divina. Assim, em vez de ver a presença do mal como simples condenação, podemos transformá-la em um convite à autorreflexão e ao autoconhecimento. Além disso, é importante lembrar que a ideia de um julgamento final, em que todas as contas sejam acertadas, adiciona outra camada de sentido a essa discussão. Muitos acreditam que, nesse dia designado, cada ser prestará contas de suas ações e haverá uma avaliação justa de todas as escolhas feitas ao longo da vida. Essa visão do julgamento final não é apenas um alerta, mas também a promessa de uma justiça perfeita, em que cada um receberá o que lhe corresponde. A expectativa desse momento nos convida a viver com integridade e a nos esforçarmos para fazer o bem, conscientes de que nossas decisões têm impacto eterno. A prolongada existência de Satanás, nesse contexto, é entendida como parte do tempo necessário para que ocorra um processo justo e equilibrado, no qual cada ato, por menor que seja, contribui para o grande mosaico do destino da humanidade. Por outro lado, a tradição cristã oferece ensinamentos práticos que se baseiam na ideia de que cada prova é uma chance de crescimento. Ao longo dos séculos, inúmeros pregadores e mestres contaram histórias de pessoas que, ao enfrentar enormes desafios, se transformaram e encontraram uma fé mais intensa. Esses relatos, muitas vezes transmitidos oralmente e por testemunhos pessoais, nos mostram que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Todos nós enfrentamos momentos em que a escuridão parece querer dominar nossa vida, mas é justamente nesses instantes que surge a possibilidade de uma mudança radical. A lição é que, a cada vez que escolhemos resistir, a cada vez que decidimos dar um passo em direção à luz, participamos do milagre da redenção. Também vale destacar a perspectiva que enxerga na existência do mal um chamado à ação. Em um mundo cheio de incertezas, cada desafio se torna um sinal de que devemos agir, de que não podemos simplesmente ficar de braços cruzados diante do que nos desagrada ou nos fere. Essa visão nos estimula a buscar soluções, apoiar quem sofre e trabalhar ativamente para transformar nossa realidade.
A luta contra a escuridão não se resolve com resignação ou passividade, mas nos desafia a ser proativos, a buscar em nosso interior a força necessária para fazer a diferença. Assim, o mal se converte em motivação para viver com propósito, para envolver-se mais ativamente na comunidade e para construir um mundo mais justo e repleto de amor. Nesse mesmo sentido, muitos ensinamentos nos recordam que o processo de transformação pessoal requer tempo e paciência. Não existe uma solução instantânea, mas um caminho repleto de altos e baixos no qual cada passo conta. A cada vez que você enfrenta uma dificuldade e decide continuar, demonstra que, embora a tentação possa parecer insuperável, sempre há uma saída. Essa saída é a fé, que se fortalece a cada experiência, a cada lição aprendida e a cada ato de amor, por menor que seja. A existência de Satanás, então, acaba sendo o cenário perfeito para que a alma se purifique e se renove, permitindo que você alcance uma versão de si mesmo mais resiliente e comprometida com a verdade. Alguns estudiosos chegaram a propor teorias que, ainda que não possam ser provadas cientificamente, capturam a imaginação de quem busca respostas para o inexplicável. Essas teorias sugerem que a luta entre o bem e o mal reflete o conflito eterno que existe no universo, onde cada elemento, desde a menor partícula até o ser mais complexo, desempenha um papel no grande concerto da criação. Segundo essas ideias, a presença do mal não é nada além de uma parte essencial desse equilíbrio universal, no qual cada força tem sua razão de ser e colabora na manutenção de uma ordem que, embora às vezes pareça caótica, é perfeitamente harmoniosa. Essa concepção que mescla teologia, filosofia e até física nos convida a ver a existência de Satanás não como um erro, mas como um componente necessário do design do universo. É interessante perceber que, em muitas culturas, a dualidade entre luz e escuridão aparece retratada de formas semelhantes. Desde mitos antigos até narrativas contemporâneas, a ideia de que o mal existe para destacar a beleza do bem é recorrente. Em algumas tradições, a escuridão é quase tão valiosa quanto a luz, pois só por meio do contraste podemos apreciar a plenitude da existência. Nesse contexto, a presença de Satanás é entendida como um lembrete de que a vida é um caminho cheio de nuances, onde cada experiência, seja de dor ou de alegria, encontra seu lugar e seu propósito. Obviamente, não podemos desconsiderar a importância da experiência pessoal nesse debate. Cada um de nós, em algum momento da vida, enfrentou situações que colocaram nossa fé e nossa força à prova. É nessas crises, quando tudo parece perdido, que o ensinamento sobre o livre-arbítrio e a possibilidade de escolher a luz se torna especialmente relevante. Talvez você já tenha sentido, em algum instante, que a tentação ou o medo o dominavam, e foi justamente nessa luta interna que você encontrou motivação para buscar algo a mais, tentando achar aquela faísca de esperança que o fizesse seguir em frente. Essa experiência, tão pessoal quanto universal, é uma das várias que nos recordam que a verdadeira transformação surge quando decidimos não desistir, quando optamos por confiar em que cada obstáculo pode ser a porta de acesso a uma parte mais profunda de nós mesmos. Ao final, a lição que tiramos disso tudo é que a presença do mal, por mais desconcertante que seja, existe para nos conduzir a um nível superior de consciência e fé. Ela nos convida a perceber que, ainda que às vezes o caminho pareça árduo e a escuridão nos cerque, sempre há uma luz que se insinua, uma força que nos sustenta e nos impulsiona a prosseguir. Cada batalha interna, cada momento em que escolhemos a esperança em vez do desespero, nos aproxima um pouco mais daquela versão de nós que está em sintonia com o plano divino. Em última análise, as diversas perspectivas e ensinamentos que analisamos sobre a existência de Satanás
e os anjos caídos nos mostram que, longe de ser uma simples anomalia, esse mistério é parte essencial do processo de crescimento espiritual. Ele nos convida a abraçar o livre-arbítrio, a enfrentar nossos próprios medos e a reconhecer que cada dificuldade é, em última instância, uma oportunidade para aprender, amar e nos transformarmos. Ao aceitar que o mal e a tentação são, de certo modo, ingredientes necessários para que o bem resplandeça com maior intensidade, podemos começar a enxergar a vida com uma nova perspectiva, na qual cada experiência, de luz ou de sombra, contribui para a construção de um ser mais íntegro e pleno. Esse ensinamento não é apenas teórico, mas se reflete na vida de inúmeras pessoas que, ao enfrentarem seus próprios desafios, descobriram que a adversidade pode ser o motor de uma mudança profunda. Histórias de superação, testemunhos de fé no meio da tempestade e relatos de transformação pessoal são encontrados por toda parte, e cada um deles exibe a marca daquele grande mistério. A existência do mal nos permite valorizar e escolher o bem de maneira consciente e resoluta. Para encerrar esta sessão, vale reforçar que cada uma dessas perspectivas nos convida, acima de tudo, a confiar em que a luta entre o bem e o mal não é um destino inevitável, mas uma oportunidade permanente de crescimento. Não se trata de se resignar a viver na escuridão, mas de reconhecer que, ao escolher a luz, cada pequeno ato de fé e amor tem o poder de transformar nosso entorno. E é precisamente nessa transformação diária, nessa decisão constante de confiar e avançar, que encontramos a verdadeira essência do plano divino. Dessa forma, quando você olhar para dentro de si e se deparar com suas próprias batalhas, lembre-se de que cada desafio faz parte de um caminho que o conduz a uma compreensão mais profunda do que significa viver na luz de Deus. Cada momento de dúvida, cada instante em que você sente que o peso do mal é insuportável, é também uma oportunidade para redescobrir a força que existe dentro de você. Porque, no fim das contas, a mensagem é clara. A existência do mal não retira o valor da beleza do bem, mas a ressalta, tornando-a ainda mais preciosa. Quando falamos sobre por que Deus não elimina imediatamente Satanás e os anjos caídos, a questão pode parecer muito distante ou abstrata, mas na realidade tem um impacto profundo em como vivemos o dia a dia. Esta parte do roteiro é um espaço para conectar esses conceitos teológicos e filosóficos a situações e desafios reais, de modo que cada um de nós possa enxergar como tais ideias se traduzem em decisões, atitudes e experiências cotidianas. Aqui, exploraremos de maneira detalhada e com exemplos concretos como enfrentar nossas próprias batalhas internas, como valorizar o livre-arbítrio e como, em cada prova, se esconde a oportunidade de crescimento e transformação. Imagine que cada dificuldade da vida seja como uma encruzilhada, onde se apresenta a opção de seguir por um caminho conhecido ou arriscar um trajeto que, apesar de incerto, promete um aprendizado valioso. Essa bifurcação é uma metáfora do que significa ter livre-arbítrio. Da mesma maneira que nesses momentos decisivos, em que você sente que uma tentação ou um medo o paralisa, é útil lembrar que cada escolha tem um propósito. Não se trata de o mal estar ali para prejudicar você, mas de cada obstáculo ser um convite a reafirmar seu compromisso com o que é bom e a descobrir uma força interior que talvez você desconhecesse. Pense em um dia em que tudo parece dar errado. Talvez você acorde se sentindo exausto, as responsabilidades se acumulam e as notícias o oprimem. Nesses momentos, é fácil ceder ao desânimo, ao pensamento de que o sofrimento é um peso insustentável. Entretanto, justamente aí encontramos a oportunidade de aplicar o que aprendemos sobre o livre-arbítrio e a possibilidade de escolher a luz em meio à escuridão. Cada vez que você enfrenta um desafio, pode optar entre desistir ou se levantar
e buscar soluções, transformando aquela experiência em uma lição preciosa. Uma forma prática de abordar essas situações é por meio da reflexão e da oração. Separe alguns minutos diários para parar, respirar e se perguntar: o que posso aprender com este obstáculo? Como posso usar essa experiência para fortalecer minha fé e meu caráter? Essa prática não é apenas uma técnica de relaxamento, mas uma maneira de reprogramar sua mente para enxergar cada dificuldade como uma oportunidade. Por exemplo, quando você enfrenta uma crítica injusta no trabalho ou no ambiente pessoal, em vez de reagir impulsivamente, dedique um instante a analisar a situação. Pergunte a si mesmo se há algo que possa aprender dali, se aquela crítica talvez seja a faísca que o motive a melhorar em algum aspecto. Dessa maneira, cada desafio se transforma em um professor que o ajuda a crescer. Outra aplicação prática é reconhecer que não estamos sozinhos em nossa luta. Muitas vezes na vida, nos sentimos oprimidos pela sensação de que a escuridão nos envolve. Porém, essa sensação é partilhada por milhões de pessoas que, ao longo da história, encontraram uma forma de superar seus momentos difíceis. Reflita sobre as ocasiões em que, apesar das adversidades, você achou um raio de esperança, uma palavra de incentivo ou um ato de bondade que o impulsionou. Essa vivência mostra que, em cada batalha, a luz sempre pode prevalecer, e é exatamente nesses momentos que a presença do divino se torna mais tangível. Uma experiência que muitos já vivenciaram é a de lidar com uma doença ou perder alguém querido. Nesses instantes de dor intensa, é natural questionar o sentido da vida e o porquê das coisas. Contudo, também é nessas horas que se revela nossa força interior. O desconforto físico ou emocional não é, em si, uma sentença, mas um alerta para cuidarmos de nós mesmos, valorizar nossa saúde e buscar o apoio de quem nos ama. Cada dificuldade desse tipo é um convite a viver com mais gratidão e a perceber que, mesmo em meio ao sofrimento, podemos encontrar um motivo para seguir em frente. É na dor que se forja o caráter e se aprende a apreciar a vida em toda a sua complexidade. Outra maneira de aplicar esses ensinamentos é por meio do ato de servir ao próximo. Quando enfrentamos nossos próprios conflitos internos, às vezes, o melhor jeito de superá-los é ajudando alguém. Esse ato de serviço, além de amenizar o sofrimento alheio, nos conecta ao verdadeiro sentido da existência. Ao oferecer uma palavra gentil, uma mão estendida ou simplesmente ouvir quem precisa ser compreendido, praticamos o princípio de que cada experiência, mesmo as mais dolorosas, pode se transformar em oportunidade de redenção. Esse gesto de doação não apenas reconforta quem recebe, mas enriquece também a nossa alma, lembrando-nos de que o amor e a solidariedade são forças capazes de vencer até as sombras mais escuras. Pense também nos momentos em que você se sente tentado a desistir de uma situação complicada. Talvez esteja enfrentando problemas financeiros, conflitos familiares ou dificuldades no trabalho. É nesses instantes que a tentação de escolher o caminho mais fácil, de largar tudo, é mais forte. Porém, cada vez que você persiste e tenta encontrar soluções, demonstra que a verdadeira transformação surge ao encarar os próprios medos. A vida é um processo contínuo de aprendizado, e cada obstáculo superado serve de preparação para os desafios futuros com mais sabedoria. Ao optar por avançar, você se lembra de que, ainda que o caminho não seja simples, tem a capacidade de superar a adversidade e transformar essa dificuldade em lição de vida. No âmbito pessoal, é fundamental reservar momentos de autorreflexão. Isso pode ser feito escrevendo num diário, meditando ou conversando de forma profunda com pessoas de confiança. Dedicar tempo a se perguntar: o que aprendi com esta situação? Como ela me mudou? O que farei diferente na próxima vez?
Essas perguntas não apenas ajudam a processar a experiência, mas também possibilitam observar sua evolução pessoal ao longo do tempo. É nesse processo de autoavaliação que você percebe que cada prova, por mais difícil que seja, o aproxima daquela versão de si mesmo que está alinhada a seus valores e à verdade que você busca. Outro modo prático de colocar em ação esses ensinamentos é por meio da gratidão. Em tempos de dificuldade, é fácil ficar preso à negatividade e se esquecer de todas as bênçãos que muitas vezes consideramos garantidas. Separar tempo para reconhecer as pequenas vitórias e agradecer até mesmo pelos momentos de calmaria em meio à tempestade pode alterar profundamente sua perspectiva. A cada dia, antes de dormir, você pode fazer uma lista mental ou escrita das coisas pelas quais se sente grato. Pode ser algo tão simples quanto o calor de um abraço, o sabor de sua comida preferida ou o sorriso de alguém querido. Esse exercício de gratidão o ajuda a lembrar que, apesar dos problemas, a vida é repleta de momentos de luz que encorajam a continuar lutando. A importância da comunidade também é um ponto fundamental nessa reflexão. Muitas vezes, o peso de nossas batalhas internas se reduz quando compartilhamos nossas vivências com outras pessoas. Participar de grupos de apoio, comunidades de fé ou qualquer rede de indivíduos que compartilhem seus valores cria um espaço para que você perceba que não está sozinho. Nessas comunidades, histórias de superação e testemunhos de transformação são uma fonte inesgotável de inspiração. Ouvir como outros enfrentaram dificuldades semelhantes e conseguiram superá-las pode lhe dar forças para vencer suas próprias batalhas. Além disso, ao compartilhar suas experiências, não é apenas você quem se beneficia, mas também aqueles que passam por momentos difíceis. Essa reciprocidade de apoio e solidariedade gera um círculo virtuoso em que todos se fortalecem e crescem. É possível que você já tenha sentido a tentação de julgar as pessoas pelos erros ou pelas batalhas internas que elas enfrentam. Entretanto, parte de nossa autorreflexão envolve reconhecer que todos passam por desafios. Cada um, em sua própria jornada, carrega uma história única de luta e de superação. Aprender a enxergar a fragilidade e a fortaleza dos outros é um passo importante para desenvolver uma compaixão genuína. Em vez de apontar o dedo ou criticar, é muito mais valioso oferecer compreensão e empatia. Essa atitude não apenas melhora os relacionamentos interpessoais, mas também nos ajuda a crescer como seres humanos, lembrando-nos de que o perdão e a solidariedade são pilares fundamentais no caminho da transformação. Um exemplo concreto que ilustra tudo isso é o de alguém que passa por uma crise pessoal, como a morte de um ente querido. Em meio à dor, é natural que surjam sentimentos de raiva, desespero e questionamentos sobre a justiça divina. Porém, se nesse momento a pessoa buscar apoio em sua comunidade, se expressar por meio da arte, escrita ou música e dedicar tempo para processar as emoções, pode descobrir que aquela experiência, ainda que devastadora, a levou a se conectar com uma parte mais profunda de si mesma. Com o tempo, o que antes parecia insuperável se transforma em uma lição de resiliência, uma oportunidade para valorizar ainda mais a vida e desenvolver uma empatia que a torne mais compreensiva em relação aos demais. Outra vivência comum é enfrentar desafios no trabalho ou nos estudos. Muitos já se sentiram oprimidos pela pressão diária, pela concorrência e pelas expectativas, tanto próprias quanto alheias. Nesses casos, é fácil cair na armadilha do perfeccionismo e da autocrítica destrutiva. Contudo, cada falha ou tropeço é uma chance de aprender algo novo. Por exemplo, se um projeto no trabalho não sair como esperado, em vez de encarar isso como fracasso absoluto, encare como a oportunidade de identificar pontos de melhora, pedir feedback e crescer profissionalmente.
Essa atitude de enxergar as adversidades como lições e não como fracassos é essencial para desenvolver uma resiliência capaz de enfrentar futuros desafios com mais confiança. A aplicação prática desses ensinamentos também se reflete na forma como administramos nossas emoções e pensamentos. Em momentos de estresse ou angústia, é comum que a mente se encha de ideias negativas aparentemente intransponíveis. É nesse ponto que técnicas simples de meditação e respiração podem fazer diferença. Tirar alguns minutos para fechar os olhos, respirar fundo e se lembrar de que cada experiência tem seu propósito pode ajudar a recuperar o controle e a acalmar a mente. Essa prática de atenção plena não só reduz o estresse, mas também ensina a viver no presente, a aceitar que cada situação é passageira e que, no final, sempre existe uma lição a ser aprendida. Outra estratégia muito eficaz é a escrita terapêutica. Manter um diário onde você anota pensamentos, emoções e reflexões sobre os desafios enfrentados ajuda a exteriorizar o que sente e a ver as coisas sob outro ângulo. Ao escrever, você se permite analisar a situação de modo mais objetivo, perceber padrões e encontrar soluções antes não identificadas. Com o passar do tempo, esse diário se torna o registro de sua evolução pessoal. Uma ferramenta que relembra quantas vezes você superou dificuldades e como cada experiência o fortaleceu. Além disso, é importante entender que a transformação pessoal é um processo contínuo. Não se trata de mudar da noite para o dia, mas de construir diariamente hábitos que o auxiliem a encarar a vida com atitude positiva. Isso implica estabelecer pequenas metas, comemorar cada conquista e, principalmente, ter paciência consigo mesmo. Cada passo, por menor que seja, é parte de uma caminhada mais longa e significativa. Essa constância na luta diária é o que, ao longo do tempo, provoca mudanças reais e duradouras em sua vida. A reflexão pessoal pode ser ainda mais enriquecedora por meio do diálogo com pessoas que passaram por vivências semelhantes. Compartilhar suas inquietações e ouvir os relatos de outros traz novas perspectivas e ajuda a perceber que, embora o caminho pareça solitário, há muitos que trilharam sendas parecidas. Essas trocas não apenas fortalecem sua fé, mas também oferecem ferramentas práticas para lidar com obstáculos. Seja em encontros informais, grupos de estudo ou conversas profundas com amigos e familiares, o ato de compartilhar e aprender em comunidade é uma parte fundamental do processo de cura e crescimento. Por outro lado, vale aprender a reconhecer e a valorizar os momentos de paz e de alegria, mesmo quando a vida parece repleta de adversidades. Muitas vezes, em meio à ansiedade e à incerteza, esquecemos de saborear as pequenas coisas que nos alegram a alma. O canto de um pássaro na aurora, um bom diálogo com alguém querido ou o simples aconchego de um entardecer tranquilo. Esses instantes, embora breves, nos recordam que a vida traz beleza até nos dias mais sombrios. Alimentar a gratidão por esses momentos pode mudar radicalmente nossa perspectiva, reafirmando que, apesar de tudo, sempre há motivos para continuar em frente. Outra área em que se reflete a aplicação prática desses ensinamentos é na forma como lidamos com nossos erros e fracassos. É muito comum que, ao errar, fiquemos presos em um ciclo de culpa e vergonha. No entanto, cada erro é, na verdade, uma oportunidade para aprender e evoluir. Ao aceitar nossas falhas e refletir sobre elas, abrimos a porta para uma mudança autêntica. A autocompaixão e o perdão pessoal são ferramentas poderosas que nos possibilitam largar o peso do passado e avançar com a lição aprendida. Lembre-se de que ninguém é perfeito e que cada tropeço faz parte do caminho rumo a uma versão mais refinada de si mesmo. Para ilustrar esta ideia, imagine que você está aprendendo a tocar um instrumento musical. No começo, as notas fora de tom e as falhas podem ser desanimadoras,
mas com prática e persistência, cada erro vira uma oportunidade de aprimoramento. Da mesma forma, na vida, cada deslize revela algo valioso. Com o tempo, você aprende a ajustar a sua melodia pessoal, a distinguir o que funciona e o que não funciona, e a alinhar seu percurso para alcançar uma harmonia que reflita de fato seus valores e sua essência. Em última instância, aplicar esses ensinamentos no dia a dia é um ato de fé e de compromisso consigo mesmo. Não se trata de alcançar a perfeição, mas de se dispor a aprender, a crescer e a converter cada obstáculo em uma chance de se aproximar daquela luz que guia seu caminho. É um processo de autodescoberta constante, no qual cada experiência, seja de sucesso ou de fracasso, oferece a possibilidade de evoluir e de reforçar sua fé. À medida que você segue nessa trilha, é importante lembrar que cada um tem seu próprio ritmo. Não se compare a ninguém, nem se sinta mal se seus progressos parecerem lentos. A transformação pessoal é singular, e cada passo, por menor que seja, o aproxima de uma versão sua que está em sintonia com o plano divino. O segredo está na constância, na confiança de que, ainda que a caminhada seja difícil, cada experiência o prepara para um futuro repleto de luz e crescimento. Por fim, uma reflexão essencial é perceber que esse processo de transformação não afeta apenas a vida pessoal de cada um, mas também a maneira como nos relacionamos com o mundo. Quando aprendemos a enxergar cada obstáculo como uma oportunidade, quando desenvolvemos a resiliência para encarar a adversidade e a sabedoria para aprender com os erros, nos tornamos fonte de esperança para quem nos rodeia. Seu exemplo, por menor que seja, tem o poder de inspirar outros a buscar sua própria transformação. Assim, a luta contra a escuridão se converte em uma missão partilhada, na qual cada pessoa, ao enfrentar seus desafios, contribui para a construção de um mundo mais cheio de amor, entendimento e fé. Em resumo, a aplicação prática e a reflexão pessoal acerca da existência de Satanás e dos anjos caídos nos convidam a enxergar cada desafio como uma chance de crescer. Trata-se de transformar cada momento difícil numa lição que o aproxime de uma compreensão mais profunda de si mesmo e da luz que, apesar das sombras, nunca deixa de brilhar. Cada escolha, cada passo e cada experiência fazem parte de um caminho que o ensina a confiar no plano divino, a valorizar o livre-arbítrio e a entender que, na vida, cada batalha interna é uma oportunidade para renascer e viver de forma mais completa. Esse chamado à reflexão pessoal é, no fim das contas, um convite a viver com integridade e a não desistir nunca, mesmo quando a escuridão parecer tomar conta de todos os cantos de sua existência. É um lembrete de que, embora provações e adversidades sejam inevitáveis, cada uma delas é uma oportunidade de se aproximar mais daquela versão de si mesmo destinada a brilhar com a luz da fé. Porque, ao final, o que realmente importa não é a ausência de problemas, mas a maneira como decidimos enfrentá-los e aprender com eles. Cada vez que você se vir em meio a uma tempestade, lembre-se de que não está só. Dentro de você há uma força que se alimenta da esperança, uma capacidade de superar o que hoje parece impossível. A transformação pessoal que brota ao encarar e vencer seus medos é um processo que o fortalece e o prepara para viver com mais plenitude. E é justamente nessa luta ininterrupta que cada queda se transforma em lição, e cada vitória, por menor que seja, é um passo sólido rumo a um futuro iluminado. No fim das contas, a reflexão pessoal sobre esses assuntos o convida a tomar consciência de que, embora o mal exista e pese no equilíbrio da vida, você tem o poder de escolher a luz. Ao incorporar em sua vida hábitos que promovam seu crescimento, seja pela meditação, pela escrita, pelo serviço ao próximo ou pela reflexão diária, você se converte no arquiteto do próprio destino.
Essa mudança interior, que às vezes pode parecer lenta e complicada, é o que permitirá que, dia após dia, você descubra seu potencial e se aproxime daquela versão de si mesmo que está em sintonia com a bondade e a justiça. Então, cada vez que encarar um obstáculo, lembre-se de que essa dificuldade é, na realidade, uma oportunidade de redescobrir sua força interior. Aceite seus erros, aprenda com eles e, sobretudo, não desanime. A vida é um percurso cheio de aprendizados, e cada experiência, seja de dor ou de alegria, tem o poder de ensinar algo valioso. Desse modo, ao converter seus desafios em oportunidades de crescimento, você se torna uma inspiração para outros, um testemunho vivo de que, mesmo em meio à adversidade, a luz da fé pode prevalecer. Ao chegarmos ao final deste caminho, temos diante de nós uma verdade profunda e, ao mesmo tempo, reconfortante. A existência de Satanás e de seus anjos caídos não é um equívoco no plano de Deus, mas parte essencial de um processo que nos convida a escolher, a crescer e a amadurecer na fé. Ao refletirmos sobre tudo o que exploramos, percebemos que cada desafio, cada tentação e cada obstáculo no caminho guarda um propósito maior, e que até mesmo as sombras em nossa vida servem para ressaltar a luz divina que sempre está presente. Pensemos na própria vida, nesse trajeto cheio de altos e baixos, em que cada experiência, seja de alegria ou dor, é uma lição que nos leva a evoluir e a buscar aquele ideal de amor e justiça que Deus tem para cada um de nós. A pergunta sobre por que Deus não mata Satanás e seus seguidores, apesar de ter o poder para isso, nos conduz a uma reflexão sobre o valor do livre-arbítrio. Essa liberdade de escolher entre o bem e o mal é um dom inestimável que possibilita que a fé seja genuína e que sintamos a autenticidade do amor. Sem essa possibilidade, cada ato de fé, cada decisão de seguir a luz, perderia seu vigor e sentido. Lembremo-nos de que a existência de Satanás não é, em si, sinal de fracasso divino, mas um lembrete de que a vida é marcada por contrastes. Sem o surgimento do que é escuro, a luz não teria tanto valor. É nos momentos de dificuldade que se revela a força de nosso espírito, e é exatamente nessa luta constante que se molda o caráter que nos aproxima de Deus. Cada vez que resistimos à tentação, cada vez que não cedemos ao medo, afirmamos que somos capazes de converter a adversidade numa oportunidade de crescer e de aprender. A ideia central que queremos enfatizar é que cada obstáculo em nosso caminho é, na verdade, um chamado a renovar nossa fé e redescobrir a força interior que Deus depositou em nós. Não se trata de viver num mundo sem maldade, mas de compreender que, por meio da luta, podemos aprender a valorizar ainda mais a bondade e a luz. Nesse sentido, o chamado à ação é muito pessoal e, ao mesmo tempo, coletivo. Ele nos convida a olhar para dentro, a identificar nossas batalhas internas e a enfrentá-las com coragem e com a certeza de que, em cada escolha, estamos construindo um futuro melhor para nós e para quem amamos. Talvez você já tenha perguntado a si mesmo: o que posso fazer eu individualmente para fazer diferença? A resposta é tão simples quanto poderosa. Cada pequeno ato de fé, cada escolha pelo amor em vez do medo, provoca um impacto real e duradouro. Ao se levantar depois de uma queda, ao optar por perdoar ou estender a mão a alguém necessitado, você mostra que a luz pode vencer até mesmo as trevas mais densas. Essa decisão, embora pareça insignificante no grande esquema das coisas, é a semente de uma transformação que pode irradiar esperança para muitos outros. Imagine que, em vez de encarar a existência do mal como uma condenação ou algo que nos enfraquece, decidimos interpretá-la como um desafio, como a chance de nos tornarmos pessoas melhores.
É nesse momento que cada passo que damos, por menor que seja, nos aproxima daquela versão de nós mesmos que está sintonizada com a bondade, a compaixão e a justiça divina. A transformação pessoal não acontece num estalo, mas é fruto de um processo contínuo de aprendizagem e superação. E a cada vez que você escolhe a luz, deixa uma marca profunda ao seu redor, tornando-se uma tocha que ilumina quem está em meio à escuridão. Esta reflexão também nos chama a agir em comunidade. Não estamos sós nessa trilha, e nossa vivência pode ser um testemunho precioso para quem estiver passando por dificuldades semelhantes. Por isso, encorajo você a partilhar sua história, a se aproximar das pessoas que ama e a participar de espaços onde se incentive o apoio mútuo e o crescimento coletivo. A força de uma comunidade está em sua capacidade de converter as adversidades em um motor de mudança e esperança. Ao dividir suas experiências, você não apenas tira um peso dos ombros, mas também estimula outros a buscar a luz em suas próprias vidas. A prática da reflexão diária é outro ponto fundamental para aplicar essas ideias no cotidiano. Reserve um momento do dia para olhar para dentro de si e se perguntar: que lições aprendi hoje? Como posso melhorar minha relação com Deus e com os outros? Meditar, escrever em um diário ou simplesmente conversar com alguém de confiança são ferramentas poderosas para se reconectar consigo mesmo e com o plano divino. Esses instantes de pausa permitem que você enxergue que, por mais que o caminho seja, às vezes, desafiador, cada experiência representa uma oportunidade de amadurecer e reafirmar seu compromisso com uma vida cheia de sentido. Também sugiro que você não tenha medo de errar. A perfeição não é o objetivo, mas sim o avanço. Cada erro cometido traz uma lição, cada tombo é uma oportunidade de se levantar com mais firmeza. Não se puna pelos fracassos. Em vez disso, aceite-os como parte de sua jornada e use esses episódios para mudar e crescer. Lembre-se de que a verdadeira transformação vem da capacidade de se erguer e seguir adiante, de aprender a ver a beleza mesmo nas imperfeições. Outro aspecto importante desse chamado à ação é aprender a agradecer. A gratidão é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a focar no que há de bom, a reconhecer que, apesar das lutas, cada dia está repleto de bênçãos. Tente notar as pequenas coisas que aquecem o coração. Um sorriso, uma palavra amiga ou simplesmente o fato de despertar e ter mais um dia para batalhar e se desenvolver. Esse hábito ajuda a manter a perspectiva, a recordar que cada desafio é passageiro e que a luz sempre encontra um jeito de brilhar, mesmo que de maneira sutil a princípio. E não se esqueça de que, nos momentos de treva, a fé pode ser sua melhor aliada. Confiar no plano divino, crer que cada experiência, por mais dolorosa que seja, tem um propósito, permite enfrentar as provações com uma fortaleza que emana de dentro de você. Lembre-se de que a fé não é garantia de que a vida será fácil, mas a certeza de que, aconteça o que acontecer, você nunca estará sozinho. Essa fé, nutrida diariamente por meio da oração, reflexão e convívio com outras pessoas, é o que o sustentará nos piores momentos e o impulsionará a prosseguir, sempre com os olhos voltados para a luz. Encare a vida como uma longa jornada em que cada passo, cada escolha e cada vivência o aproximam de um destino repleto de sabedoria e plenitude. A existência de Satanás e a presença do mal no mundo nos mostram que o contraste é necessário para que possamos apreciar o valor do bem. É nessa dualidade que forjamos nosso caráter, que aprendemos a valorizar a redenção e a transformação. Ao aceitarmos que cada prova faz parte do plano divino, abrimos espaço para uma perspectiva renovada, em que as dificuldades não são um castigo, mas um convite para progredir e nos aproximar mais daquela versão de nós mesmos que nasceu para brilhar.
Nesse sentido, faça um convite à ação. Não permaneça inerte diante dos desafios do seu caminho. Levante-se, olhe ao redor e busque uma maneira de transformar cada obstáculo em uma oportunidade de agir. Seja ajudando alguém em necessidade, oferecendo uma palavra de conforto ou partilhando sua vivência, cada ação conta. A transformação pessoal e coletiva começa com gestos discretos, com cada decisão consciente de escolher a luz em vez das trevas. Se em algum momento você sentir que o peso dos seus problemas é grande demais, ou que a escuridão envolve todo o seu ser, lembre-se de que, dentro de você, há uma força capaz de superar qualquer adversidade. Essa força, alimentada pela esperança, pela fé e pela determinação, é o motor que o faz seguir em frente. Confie que, por mais longo que pareça o caminho, cada passo o conduz a uma vida plena e rica em significado. Não se frustre se os resultados não forem imediatos. A verdadeira metamorfose exige tempo, paciência e perseverança. Quero que você guarde esta mensagem no coração. Cada vez que decidir enfrentar seus medos, cada vez que optar pelo amor apesar das feridas, estará contribuindo para uma mudança maior, para uma transformação que ultrapassa o âmbito pessoal e afeta toda a comunidade. A luta contra a escuridão é uma missão compartilhada, em que cada um de nós tem um papel essencial. Ao unirmos forças e apoiarmos uns aos outros, criamos uma rede de esperança que ilumina até os cantos mais sombrios. Finalmente, convido você a nunca desistir. A vida é repleta de altos e baixos, mas cada desafio é uma chance de aprender, crescer e se aproximar mais daquela luz que sempre existiu, mesmo nos instantes mais difíceis. Lembre-se de que, ainda que o mal pareça persistir, o plano divino tem um propósito perfeito para cada um de nós. Cada dificuldade é um degrau a mais rumo a uma versão mais forte, mais sábia e mais compassiva de quem somos. Então, ao concluir esta jornada de reflexão, encorajo você a agir. Pense em suas próprias batalhas, compartilhe suas experiências e procure maneiras de se tornar um agente de mudança no seu meio. Permita que cada decisão, cada pequeno ato de fé, seja uma semente que floresça em amor e esperança. Viva com a convicção de que, embora a escuridão apareça, a luz de Deus estará sempre pronta a guiar e sustentar você. Se esta mensagem tocou o seu coração, convido você a compartilhá-la, a deixar seus comentários e testemunhos e a se unir a uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão em busca constante de crescimento e transformação. Juntos, podemos trilhar um caminho de esperança, em que cada desafio se converta em uma oportunidade de reafirmar nossa fé e viver de acordo com o maravilhoso plano que Deus tem para cada um de nós. Não se esqueça de que cada passo que você dá, por menor que seja, provoca um impacto real em sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Confie que, ao escolher a luz, você deixa uma marca indelével no mundo e que cada ato de amor e bondade faz parte de um movimento maior, cujo objetivo é converter a escuridão em esperança. Viva com a certeza de que, ao final, a luta contra o mal não é em vão, mas parte do processo que nos conduz à plenitude e à verdadeira felicidade. Em conclusão, a pergunta de por que Deus não elimina Satanás e os anjos caídos imediatamente se resolve no contexto do livre-arbítrio, da justiça e da redenção. É um convite para compreender que cada desafio é uma chance de crescer e descobrir a luz que sempre brilha em nosso interior. Convido você a acolher cada experiência, a transformar cada obstáculo numa lição e, sobretudo, a confiar em que o plano divino se desenrola de maneira perfeita em todos os aspectos de sua vida. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada de reflexão e autodescoberta. Encorajo você a continuar explorando, reservando tempo para meditar sobre estas palavras e colocando em prática cada um dos ensinamentos que ouviu.
Lembre-se, cada ação, cada escolha e cada passo na trajetória contam. Que a luz de Deus ilumine seus caminhos e o guie sempre em direção a um futuro repleto de amor, esperança e transformação.